para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco em nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, invada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que buscais? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. E livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e tenha a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nossos benefícios. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então a gente viu a semana passada a situação delicada que o nosso amigo estava vivendo depois que a esposa desencarnou, sofrendo um assédio da espiritualidade inferior, o convidando para o sexo sem afeto. E isso é muito grave. Embora uma grande parte da humanidade considere que não, mas isso é muito grave. Porque se você for olhar para os seus filhos, seus netos, vocês vão ver que a grande maioria deles, mas eu estou falando grande mesmo, começam praticando sexo sem afeto. Eles ficam envolvidos apenas com a afeição da carne. Então, pouco se importando com a afeição espiritual. Por isso que eu acho bonita essa distinção que está no livro dos Espíritos, a respeito das uniões simpáticas e antipáticas, quando a espiritualidade superior faz essa diferenciação para Kardec. E existe a afeição da carne e a afeição do espírito. Uma coisa se acaba com a carne, que é a afeição da carne. A outra se acaba, não. A outra permanece no mundo espiritual. É muito delicado isso, porque a gente tenta hoje em dia mostrar isso para a juventude, de uma maneira geral. Tenta mostrar isso para os nossos familiares. E você vê que aquilo você não é tratado com aquela informação tão bonita que você está dando. Eles desprezam a informação. Mas isso é estímulo para que a gente continue trabalhando. Porque se tem uma coisa que sempre me acalenta quando eu estou trabalhando comigo, quando eu estou estendendo o pouco que eu já sei para os outros, é que eu sempre falo para vocês, da verdade ninguém foge. Então, essas pessoas que a gente se relaciona com elas, e que a gente tem o dever de praticar isso com elas, a gente continue praticando o dever que nos cabe, porque cedo ou tarde eles vão acordar para a verdade. Embora a maioria das vezes eles acordem pelo sofrimento, mas é a escolha de cada um. Existem aqueles 3 modos da gente aprender na vida: através da reflexão, que é o mais nobre, através da imitação, que é o mais simples, e através da experiência, que é o mais doloroso. Então, nesse caso, ontem eu também fiquei pensando sobre isso, e aí nesses dois de novo, uma pessoa fascinada. A gente vai falar às vezes, a gente vai tentar mostrar, e ela não imagina de jeito nenhum, ainda fica com raiva da gente, né? E aí nesse caso então, mesmo que seja uma pessoa muito próxima, muito querida, que seja um filho, seja um pai, uma mãe, enfim, a gente deve deixar ou insistir. São 2 coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, ela está fascinada, ela não é fascinada. Então, o tipo de relacionamento que eu vou ter é quem vai ditar a conduta que eu vou precisar executar. Se o relacionamento que eu tenho é vertical, de pai para filho, é dever meu falar sempre. E eu vou falar quantas vezes for preciso. Se
Se for preciso 1000 vezes, eu falo. Se for preciso 10.000 vezes, eu falo. Porque quem está no caminho da verdade e quem sabe que tem que cumprir com o dever da paternidade, não desiste de continuar a educar. Se é um relacionamento horizontal, em que eu tenho o laço da consanguinidade, é dever meu também falar. Mas também é dever meu saber que nesse relacionamento horizontal, no máximo que eu vou fazer é sugerir. O que é diferente no relacionamento vertical, que eu tenho que direcionar e orientar. Então, se é irmão, eu vou sugerir, sempre, porque ele vai morrer sendo meu irmão. Entende? Então, eu tenho que estar sempre sugerindo isso para ele. Se ele vai aceitar ou não, aí é a opção dele. Se é um relacionamento vertical, sem consanguinidade, horizontal sem consanguinidade, a coisa fica mais difícil, assim, porque você vai sugerir, mas sem tanta insistência, porque cada um é dono de si, sabe? A gente tem que saber respeitar o ordenamento dos outros, a gente não tem que ser obsessor dos outros. Então, é nesse sentido que a gente tem que falar. Entendeu? Você sabe que quando a pessoa, você está falando com um racinado, a ideia dele está bloqueada. Ele sofre uma constricção mental que impede ele de usar a sua verdade, a sua vontade na direção da verdade. Ele não está sendo constrangido a fazer algo contra ele, mas ele está sendo constrangido a não ter uma visão mais ampla. Então, nesse caso, a gente sempre deve entender que a gente vai falar para um espírito imortal que está naquele corpo. Que ele é um espírito imortal. Ele não é fascinado, ele está fascinado. E isso é importante, porque você tira isso por você. Quantas vezes a gente já não para refletir e diz para conosco mesmo: se eu tivesse ouvido o que a minha mãe falou, o que fulano falou, se eu tivesse analisado melhor, eu não teria cometido os equívocos que cometi hoje. E você não se ilude que a maioria das vezes que a gente fala isso, nós estávamos vacinados. Aquela definição que eu trouxe ontem sobre os graus de obsessão na população normal, fora do campo mediúnico, é algo muito bonito, verdadeiro e pouco conhecido dos espíritos. Você chegar para o espírito e pedir para ele: define para mim o que é uma obsessão de uma pessoa que tem mediunidade. Como é que fica? Dá um exemplo. Ele vai ficar meio enrolado. Porque ele vai dizer o que está no livro dos médios, porque ele decorou aquilo lá. Ele não conseguiu ampliar a visão dele para saber que quando ele tem uma ideia que está perturbando, uma ansiedade, entendeu? Alguma ideia que está fazendo com que ele fique mais vidrado naquilo, entendeu? Que ele comece a sentir um certo desconforto. Isso é uma obsessão simples. E quem não tem isso no nosso dia a dia? Toda vez que alguém está te falando a verdade e você está rindo, muitas vezes com sarcasmo daquela verdade que está te chegando e você está desprezando aquilo, você está sendo fascinado, gente. As pessoas não conseguem entender isso, mas eu estava achando que estava certo, eu pensava que era assim. Não. Naquele momento em que você desprezou e colocou tudo de ralo abaixo, você estava em plena fascinação. Quando a pessoa começa a compreender que a vontade dele está sendo inoperante diante dos desconfortos que a vida está oferecendo e que ele já não tem mais energia para lutar e vencer aquela dificuldade, ele está subjugado. Então, que a gente saiba ver isso, porque isso que você falou de fascinação é algo extremamente comum que você vai ver dentro da sua casa. Você chega com o seu filho, você que é o pai daquela criança, você está dando ideia para ele, entende? E você vê que ele está lá rindo por dentro daquilo que você está falando. As pessoas adolescentes é assim, é rebelde.
leva, não. Ele está fascinado mesmo. Vai dar suas cabeçadas na vida. Você orienta, não faz assim, faz assado, não, eu vou fazer porque você é um careta, você está desatualizado. Isso é tudo fascinação. Na casa espírita, as pessoas que dizem que Kardec está um pouco ultrapassado, que a gente tem que fazer as coisas melhores, essas coisas todas, é tudo fascinação. Então que a gente tenha muito cuidado com isso. Porque vê que coisa interessante da gente imaginar hoje. A respeito da mulher que estava querendo seduzir, desarvorada, promoveu um escândalo totalmente incorporada por entidade leviana do seu mesmo juízo, acusava-me de má conduta em relação a outra dama, de quem tinha ciúme, gerando um ambiente desagradável e psicosfera venenosa, que dava margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados que se comprassem em gerar situações penosas. Essa mulher, do jeito que ele está falando aqui, isso é uma plena fascinação que ela está tendo. E ela não trabalhava com o mediunidade dela florada. Estava fascinada em quê? No objeto que estava dando prazer e ilusório para o sexo dela. Ela idealizou ele como sendo o objeto sexual da vida dele e queria ele a toda custo. Então ela ficava fascinada nisso, por mais que ele mostrasse para ela que não era desse jeito, que ele via de maneira diferente, que não existia essa história de alma gêmea, que ele já tinha tido um afeto à altura do relacionamento espiritual com a esposa, explicando tudo para ela, e ela recusando, e ela insistindo, isso é uma fascinação. E quantos não ficam fascinados assim dentro da casa espírita? Quantos a gente está mostrando a verdade e estão seguindo o caminho por aí, e ainda por cima estão fazendo comentários que não tem nada a ver, às vezes comentários até que não são agradáveis daquela pessoa que está fazendo o que é certo. Então, pensa direitinho, porque é isso que acontece, entende? Totalmente incorporada por a entidade leviana do mesmo raiz, do mesmo tipo que ela gostava de viver. Entende? E aí vai fazendo um monte de besteira na vida. E aí vai se comprometendo. E vai comprometendo todos os outros que estão em volta dela. Porque ela chega ao cúmulo de outra dama que ela tinha ciúme por estar perto dele e começar a fazer mentiras dizendo que era com ela que ele estava tendo relações sexuais e afetividade dentro da própria casa espírita. Porque são coisas inconcebíveis, está entendendo? Então acontece isso, acontece. E eu falo para vocês, eu falei a semana passada, e eu estou a insistir isso. A gente está vendo ele vencer uma das torres verdades. Isso acontece nas outras três. Do mesmo modo é com o poder, do mesmo modo é com o dinheiro, do mesmo modo é com o narcisismo. Pessoas que se sentem infringidas no seu orgulho, porque ninguém pode fazer um comentário real do que está acontecendo com ele que vai ferir o seu orgulho. Entende? E aí o que é que acontece? A pessoa, quando se envaidece com o seu orgulho, ele está fascinado com ele mesmo. E a gente vive nesse ambiente obsessivo o tempo todo, achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso pode ser comum no planeta de provas e expiações como a gente está vivendo, mas normal não é. O que é normal é você seguir a norma, e seguir a norma é seguir a lei. E a lei que a gente está falando é a lei de Deus. Então isso é o que é normal, é a gente seguir a lei de Deus. Agir com humildade, agir com honestidade, agir com sinceridade, porque muitas vezes por ser sincero, e olha, a gente está sincero, as pessoas se sentem ofendidas com a sinceridade que a gente está tendo. E ninguém está aqui querendo ferir corações dos outros. É como Kardec fala naquela mensagem aos espíritas do Brasil. Ele começa dizendo: permita-me falar com sinceridade, embora eu saiba que essa sinceridade pode ferir corações amados, mas eu tenho um dever a cumprir e eu vou cumprir. Eu acho muito bonito Kardec falando isso naquela mensagem, mostrando que, embora você seja
até discriminado, não seja considerado, você tem um dever a cumprir. E você, em nome do dever, você deve fazer. Tem coisa que a gente faça. Porque se você não fizer isso, você termina sendo invadido por entidades que vêm lhe perturbar. Vem gerar afronta para você, vem questionar se você está falando a verdade, entende? Vão questionar a própria verdade que Kardec fala, entende? E a gente tem que ter firmeza do que a gente está fazendo. Porque uma coisa mais grave do que uma pessoa auxiliada e descompensada, como é o caso da mulher, e até que a gente entende, a gente tem compaixão sobre uma pessoa que está desse jeito. Entende? E só em nome da compaixão a gente sente a diversidade nenhuma para uma pessoa desse jeito. Mas o problema é o que ele diz aqui a seguir, entende? Que uma pessoa desse jeito, ele diz assim, gerando ambiente desagradável e psicosfera venenosa. Isso começa a chamar a atenção da gravidade do que é você fazer algo insensato. Você cria com a sua energia auxiliada um ambiente para que outras pessoas sejam contaminadas. E você está mergulhado nessa região fluídica, sabe? É muito belo. Eu falei a semana passada e torno a repetir, porque eu gostaria que vocês fossem ler um capítulo do Livro dos Médiuns que diz respeito às reuniões. É a mesma coisa que Kardec fala. Que quando você chega numa reunião, seu perispírito é como se fosse uma esponja. Ele está lá absorvendo os fluidos que emanam daquela reunião que você está mergulhado. Não pense que você está imune de frequentar ambientes que não são edificantes. Eu vejo muitas pessoas dizerem isso, entende? Ah, mas eu me controlo. Ah, mas só tem bêbado, eu me controlo. Mas eu só tenho coisa promíscua, eu me controlo. Só tem música desregrada, eu me controlo. Não controla. Isso já mostra o tanto que você está sendo pueril. Você não é poderoso a tal ponto. A gente sabe das nossas inconsequências que nós temos. Você mergulhar num ambiente que é um ambiente desagradável, é um ambiente que tem fluidos que não são edificantes, você está sendo contaminado por aquilo lá. E você vai levar aquilo com você. Entende? E aquilo que você está levando vai te acompanhar e vai começar a encontrar sintonia com as suas falhas que você tem na sua própria estrutura do seu perispírito. Porque é como Kardec descreve. Eu estava falando isso no início da reunião, no livro da Gênesis, a respeito do nosso perispírito. Ele mostra que o nosso pensamento é quem forma o nosso perispírito. E toda vez que eu tenho um pensamento a respeito de mim, se eu penso numa encarnação anterior, eu assumo aquela forma. Entendeu? Automático a coisa. Se eu paro de pensar naquilo e eu penso na encarnação presente, eu assumo essa forma presente. E vocês acham que isso aí, beleza, aí eu sei, tá bom. Pois saiba também que suas falhas morais e físicas, quando você pensa, elas também estão presentes no seu corpo espiritual. E essas falhas morais, essas falhas físicas que você traz como chaga no seu corpo espiritual, elas são plugs abertos para que tomadas venham se encaixar nele. Então não vá querer ser todo poderoso e dizer eu faço, eu controlo, eu mando, eu desmando. Porque você não sabe a quantidade de chagas que existem no teu perispírito que estão esperando uma oportunidade para que um fluido desse comece a se encaixar. E se encaixando, você vai assimilando. Como a gente está estudando na quarta-feira, a assimilação dos fluidos. E uma vez que você vai se assimilando, ela vai despertando em você gigantes que estavam adormecidos. Gigantes esses que muitas vezes nem estavam preparados para você vivenciar na presente encarnação. Que estavam sendo bloqueados
para que você cumprisse aquilo que estava ao seu alcance no seu propósito existencial desta vida. Mas que você dando vazão para elas, elas vão te estimulando e a afetividade daquela fluido desperta em você emoções que estavam adormecidas e você começa a sentir necessidades de muitas atividades equivocadas que você fez ontem. Então não vale a pena provocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu só preciso dar esse. Terezinha e Marquinhos conhecem isso. A gente tinha uma medicação derivada da morfina chamada Dolantina, que graças a Deus não existe mais. A gente usava isso como analgésico, mas na verdade ela não tinha tanto efeito analgésico. Ela produzia um bem-estar muito grande. E o que é interessante, que fez com que essa medicação fosse banida, é que muitas pessoas só podiam usar ela usando uma vez só. Uma. Já ficavam viciados. Uma vez. Sabe por quê? Porque ela fazia você lembrar bem-estar que você teve em encarnações passadas e que você já teve vício e dependência disso. A similaridade de sensações entre as duas coisas do passado e do presente acorda em você algo que estava adormecido e que você nem sabia. Nós temos casos aqui nessa cidade de pessoas que passaram por essa situação. E de pessoas bem conhecidas aqui. E que deu muito trabalho para poder se libertar desse vício. Então não é porque você se controla, você é imune, que você vai superar. Não vai. Não tente colocar algo viciante perto de você. Porque você pode abrir coisas que estavam adormecidas e você ter dificuldade muito grande a partir dessa encarnação. Então, cuidado com isso. Sabe? Então, o ambiente desagradável, a psicosfera venenosa, faz com que a gente entre em sintonia com essas energias. E se você não é uma pessoa vigilante, se você não é uma pessoa que trabalha, o que normalmente acontece com a maioria da gente, sabe? Entendendo que o trabalho é toda ocupação útil. Se você gosta de viver de inutilidades, vai acontecer isso aqui, ó. Que davam margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados. Isso sempre tem. Gente que não está ocupada. Eu acho que vocês estão pensando aí que vocês não são desocupados. Não é? Vê os grupos de WhatsApp que vocês viram. Dá uma olhada. O que é que você gosta que você está perdendo tempo ali? Será que aquilo ali é uma ocupação útil? Porque se não é uma ocupação útil, é inútil. Quem vive de coisa inútil é a pessoa desocupada. Vamos ver. Eu não estou nem dizendo que você vai passar comentários desagradáveis a tempo. Eu estou dizendo o que você vai se comprazer vendo coisas que não são úteis e que você está se contaminando com essa psicosfera e que você está fazendo parte dessa corrente fluida. Analisa. Eu estou dando só o exemplo do WhatsApp. Vai ver que programa você está assistindo na televisão. Analisa se aquilo traz utilidade, se é uma ocupação útil para você. Porque se não for uma ocupação útil, é inútil. Ou é uma coisa ou é outra. E você está gastando o quê? Está gastando tempo, está gastando fluido vital, você está gastando sua energia mental, você está se intoxicando com coisas que não são necessárias. Isso vai se somando. E é assim que a espiritualidade inferior sabe trabalhar conosco. Vê no livro Sexo e Destino o que é. Como é que é o nome dele? Que o barão
de que fez na propagação do sadomasoquismo aqui na Terra, vê como é que ele descreve que eles trabalham lá, com a música. Com a música. Vê o que é que ele descreve sobre o carnaval. Veja como é que vive essa cidade perversa. Ele falando da similaridade que existe entre aqueles blocos carnavalescos e aqueles carros alegóricos que existem lá, entende? Tudo com depravação, com sexualidade desvirtualizada. Veio ele dizendo como é o intercâmbio que existe entre uma coisa e outra com o carnaval e por que se pratica tanto sexo sagrado no carnaval. E essas musicazinhas que vocês gostam de cantar lá por aí assobiando, você nem percebeu que está assobiando. Você nem percebeu que está cantando. Analisa a fundo se aquilo tem utilidade. Porque a coisa era muito simples, sabe? Jesus, em sua imensa beleza, ele mostrou para a gente uma frase muito bela, entende? Que ele diz: ninguém há de servir a dois senhores. Há de amar um e desprezar o outro. Não existe mais ou menos. Em todo o universo, só existem duas correntes fluídicas. Duas. A do bem e a do mal. A do bem que segue os preceitos de Deus. A do mal que foge desses preceitos. Não existe três. Quando Jesus chega para a gente, pedindo para que a gente seja sincero, seja o teu sim, sim, teu não, não, o que disso passa, que causa mal. Será que a gente já incorporou isso na nossa vida? Porque muitas vezes a gente se comporta como esses companheiros desocupados, praticando coisas que são injustas. A gente vai se vinculando com essas energias mentais, entende? E é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali, outra coisinha ali, e você vai absorvendo no seu corpo espiritual todos esses fluidos que não são bons. E uma coisa que não é boa vai te trazer saúde ou vai te trazer doença? Enquanto a gente tem um corpo jovem, novo, cheio de vitalidade, as coisas começam a ser compensadas. Mas à medida que a idade vai avançando, as células do corpo vão ficando comprometidas, a vitalidade vai diminuindo, os nossos órgãos de choque, que a gente é mais vulnerável, ficando cada vez mais exposto, e a gente absorvendo isso, que a gente traz lá da adolescência, entende? A gente traz lá de dentro, uma coisa que a gente faz com 15 anos, com 18, com 20, 25, 30, 35, 40. Isso é um processo de equívocos que me geram hábitos. E hábitos que vão me aprisionar nos desejos, para que depois, quando eu tenha meus 55, 60, 65, que eu já não tenho mais vitalidade, já não tenho mais força fluídica, o vício está lá, esse hábito, dessa maneira equivocada que eu fui e continuo vivendo, praticando coisas degradantes, coisas irresponsáveis, e meu corpo cada vez mais encharcado desse fluido, chegam as doenças. Então, a doença que foi causada por um processo inteiro, eu quero tomar uma caixa de remédio e dizer que estou bom. Essa é muito velho, não? Você passa um processo inteiro, a vida inteira fazendo errado. Aí você diz: não, agora eu vou fazer certo. Aí você faz certo uma semana e diz: por que é que eu ainda estou sentindo isso? Onde é que estão meus protetores? Cadê a casa espírita que me ajuda? E os passos, a água fluidificada? Onde é que fica? Deus não julga o fato.
mas tudo aquilo que motivou o fato. Você acha que vai enganar Deus? Então, você está lá sentindo o fato, que é a doença. Quer tomar um remédio e ficar bom de uma hora para outra. E acha que a espiritualidade superior e Deus vai fazer o teu desejo, porque você agora quer fazer o que é certo. E acha que não vai ser responsável pelo processo todo, que coisa errada que você fez a encarnação inteira. Essa é muito infantil, né? E o pior, gente, é que as pessoas vendem essa imagem para os outros. Vai lá que tu vai tomar remédio e vai sarar. Vai lá que tu vai tomar passe e vai sarar. Vai lá que a doutrina espírita resolve o teu problema. Vai lá que os protetores da casa faz. Vai lá que ele vai receber a entidade. Você vai ver. Ele vai baixar lá e ele vai... E se faz isso dentro das casas espíritas. E se vende essa imagem. Uma imagem que não é edificante. E que não vai trazer propaganda nenhuma para a doutrina. Então cuidado, porque nós muitas vezes nos enquadramos aqui nesses companheiros desocupados. Muitas vezes a gente fica fazendo comentários injustos porque a gente não conheceu o fato a fundo. Mas só porque despertou algo que é inferior e que você pode macular a vida de alguém, e muitas vezes não cabe benefício em cima disso, você vai divulgando. E mesmo que não divulgue, eu estou falando, você vai assimilando. E você, quando assimila, você faz parte dessa corrente fluídica que não é edificante. E tudo que não é edificante vai se somando, porque o mal já está próximo de você, já faz parte de você, e você está dando vida para que ele continue em você. O que é que a gente tem que fazer com isso? Deus não quer milagre. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus só quer essa atitude nobre de cada um de nós, de vigiar. Vigia. Vê se você está sendo desocupado. Vigia, vê se você está sendo o injusto diante dos fatos que estão te chegando. Vigia, vê se você não está dando vazão para o que é negativo que estão jogando diante de você. Para que vigiando você faça uma escolha consciente de dizer: eu não vou fazer o mal, porque eu não quero isso em mim nem nos outros. Não é que você vai mudar da água para o vinho. Você vai ser uma pessoa que vai estar trabalhando inteligência emocional, indo atrás de sentimentos edificantes. Isso incomoda os outros? Incomoda. Porque as pessoas acham que já vivem vigiando e não estão vigiando. A gente vive mergulhado nesse mundo em que a espiritualidade inferior sabe trabalhar muito bem e com uma inteligência imensa em cada um de nós, que ainda nos sentimos muito prazer com as sensações que a carne nos dá. Então, olha que a gente se comporta desse jeito. Entende? Cuidado para não se comprazer em gerar situações penosas. Sai desse mundo. Sai dessa corrente negativa. Seja um ser consciente. Vá para a corrente positiva. Gosto muito de repetir essa frase do Jung. Até o homem se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e ele vai chamar isso de destino. Então muitos chegam dizendo: foi meu destino, é o meu destino, é para isso que eu vivo. Não é? Você vive para ser uma pessoa consciente. E é como eu estava falando há pouco tempo, antes da reunião começar, os trabalhos de inteligência emocional mostram que 70% no mínimo da população da Terra vive do subconsciente, vive do seu inconsciente. Ela vive, não toma nada da cá, ela vive indo atrás de desejo, ela vive atrás de satisfação, sem nem parar para pensar e refletir se aquilo é realmente edificante para o espírito
imortal que ela é, porque ela vive para o homem que está presente hoje. Ela não consegue imaginar que ela é um ser espiritual. Ela não consegue imaginar que tudo aquilo que ela está vivendo é transitório, porque para ela acha que é imortal, sabe? Quando você fala da morte com a pessoa, nossa. Uma das coisas que mais me assustou quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo, e assusta, não assusta mais até hoje, mas eu até rio quando acontece. Isso acontece todo dia. Todo dia. É você chamar uma pessoa de velha. Chama de velha para o que acontece. Velho, que é isso? Velho é ofensa. Velho é trapo. Eu sou idosa. Como se fosse mudar o tempo de vida dela, tá entendendo? É velho mesmo, gente. A gente chama velho na minha terra de uma maneira muito caridosa, entende? Quando a gente chama velho, é carinho que a gente está dando, está reconhecendo que aquela pessoa trabalhou, que aquela pessoa malhou na vida, está chegando no final da vida e está oferecendo respeito e carinho. Aquilo se encara desse jeito. Porque quando se chama de velho, subtende-se que está próximo de morrer. E ninguém quer saber de morrer. E quando a pessoa está velha e está doente, aí é que a morte está próxima. Não é? Porque ninguém vai morrer de saúde. Já viu uma pessoa morrer de saúde? Nossa, só morre de doença. Então você está doente, está velho, meu Deus do céu, eu estou com o pé já lá, está entendendo? Para o outro entrar não demora muito tempo. Então é desse jeito, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar a verdade para as pessoas. Vai gostar ou não vai gostar? Não interessa. O nosso problema, como espírito que somos, já conscientes, é saber que o meu problema é da minha consciência do Deus. Se você der satisfação a Deus no que você está fazendo, você não precisa dar satisfação a mais ninguém. Agora, se você quiser dar satisfação ao homem, olha o tamanho da humanidade. Imagina tu dando satisfação para essa cambada toda que tem aí. Jesus, que é Jesus, não conseguiu fazer isso, você vai conseguir? Jesus, que não foi inimigo de ninguém, teve um monte de inimigo, você não vai ter inimigo? Para com isso. Que a gente viva a verdade. Para que vivendo a verdade, você quando falar da verdade, embora essa verdade vai incomodar, porque tem que incomodar. Não tem, se ela não incomodar é porque não é verdade. A verdade vai ter que te chamar para a realidade da vida. Ela vai ferir tua crença. Tua crença que é limitada, que é a tua verdade pessoal. A verdade divina é a verdade imortal. Que a gente leve essa verdade para os outros, toda vez que for acessível a nós. Mesmo que essa verdade venha incomodar a pessoa. Porque você vai estar falando não para a pessoa, mas para o espírito que ocupa a personagem daquela pessoa. Toda vez que eu estou falando com as pessoas hoje, já faz algum tempo, eu imagino sempre desse jeito. E dentro de mim eu falo, vou falar para esse espírito. Eu não vou falar para essa pessoa. E isso parece brincadeira. Isso melhorou muito a aceitação daquilo que eu estou falando. É muito interessante isso. O João Andreas fala isso, sabe? Nós somos filhos lucigênicos. Todos nós temos a luz divina conosco. Quando se relacionar um com o outro, enxergue no outro essa luz que existe em você, porque você, como espírita que é, sabe que tem essa luz em você. Tem um trabalho do Molano, que é um neurocientista, em que ele fala que quando for travar um diálogo com alguém, que a gente parta para propor nesse diálogo um relacionamento afetivo. Porque no relacionamento afetivo você só tem dois caminhos. É o bem e o mal. Então quando você for, dá um exemplo, quando você for falar com a sua esposa, alguma coisa do seu filho, alguma coisa, ou com ela, quem sabe, pelo bem da nossa família.
Você entende? Quando você fala pelo bem da família, você tem o contexto da personalidade. Você não vai falar para ela. Você está falando em nome do bem da família, algo que os dois podem trabalhar para melhorar a família. Então, quando você vai falar algo para alguém, procure enxergar nesse alguém o espírito mortal que ele é, porque você já reconhece isso em você, você é um espírito. Ou então você não é espírito, você faz de conta que é. Aí é diferente. Então, você se olha como espírito e diz, vou falar algo com esse espírito. Você pensa desse jeito e você começa a falar. E você começa a ver isso desse jeito que você está falando. A aceitação é melhor. Você não tem a dúvida disso. Do mesmo modo que essa energia venenosa, desagradável dos ambientes, degradantes e viciosos nos contaminam, o oposto também acontece com a energia virtuosa e edificante. Trabalho que é virtuoso e edificante em você, porque você tem condição de fazer isso com o outro. Não estou falando mistério nenhum, porque foi Jesus que falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ame como espírito mortal que você é, e vá se relacionar com o seu próximo também como espírito mortal que ele é, que tudo vai ficar mais fácil e menos desgastante. Então, que eu saiba usar esse caminho, e ele está mostrando de equívocos que se comprazem um com o outro, eu saiba usar no caminho edificante da vida. Entende? Mas eu só vou fazer isso se eu não for uma pessoa desocupada. Eu só vou fazer isso se eu for uma pessoa que trabalha, sabendo que trabalho é toda ocupação que é útil. E quando você faz o que é útil, você está se aproximando de Deus no que é bom. Você pode sentir um cansaço do corpo. É natural que matéria é matéria. Mas você não vai sentir um desgaste espiritual daquilo que você está vivendo. Então, o seu corpo, quando você deitar aqui e repousar, vai estar refeito. E seu espírito vai estar cada vez mais cheio de energia virtuosa. Porque é nesse caminho que você trabalha. Chegou a hora. Boa noite. Semana que vem a gente... Vamos fazer nossa prece. Se dedicar um pouco para os nossos irmãos que estão em sofrimento, em situações muito mais constrangedoras do que nós. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Pode no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estadia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai de beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, com poder, com bondade, com beleza ou perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas
pois bem onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, muito obrigada pela noite de estudos. Que nós possamos levar esses estudos para dentro de nós, para o nosso íntimo, refletindo sobre tudo que estamos aprendendo, com uma forma de vencermos a nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa capacidade de perdão para com os nossos irmãos, que ela seja aumentada, humilhada. Que nós busquemos através da nossa oração, Senhor, a luz e o entendimento dos nossos problemas e aceitemos os problemas que o Senhor coloca nas nossas vidas como meio de nos tornarmos seres espirituais melhores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.